Reflexões Espiritistas, com Jaime Lobato. Tema: Cidadania e Espiritismo. Inicialmente, nós vamos tentar conceituar a palavra cidadão. Segundo o dicionário do Aurélio, é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este. Diz também o dicionário do Aurélio que cidadania é a qualidade ou estado de cidadão. Então, antes de sermos espíritas, nós somos cidadãos, no gozo dos direitos civis e políticos, mas também com deveres ante a sociedade de que participamos. E é preciso que nós tenhamos consciência disso para que não sejamos massa de manobra, ou seja, não sejamos pessoas alienadas que possam ser conduzidas e utilizadas indevidamente por outras pessoas mais astuciosas e que possam nos conduzir indevidamente. Nós temos que entender essa questão da cidadania, da nossa participação na sociedade, e principalmente por sermos espíritas, trazendo toda a ética que o Espiritismo nos ensina, para que essa relação de direitos e deveres com a sociedade nós possamos desenvolvê-la conscientemente e não sermos conduzidos e não sermos pessoas alienadas, porque o espírita não pode, de forma alguma, ser alienado com relação às coisas que acontecem na sua cidade, no seu país e no mundo, afinal de contas. Existe um tema no livro Obras Póstumas intitulado Aristocracias. Esse tema de Allan Kardec é muito importante. Eu sugiro que você, ouvinte amigo, leia e aprecie esse texto de Allan Kardec. Aristocracia quer dizer o poder dos melhores. Nesse texto, Allan Kardec historia. Ele fala sobre a evolução do poder político no mundo, iniciando pelo poder do chefe de família, do ancião, do patriarca, passando depois, em virtude da necessidade de se proteger dos vizinhos, fez surgir os chefes militares e daí a aristocracia do mais forte. Quer dizer, primeiro foi a aristocracia do chefe de família, do ancião, do conselheiro, do patriarca. E agora, em virtude da necessidade de se proteger dos vizinhos, fez o surgimento dos chefes militares e, em consequência, a aristocracia do mais forte. Os mais fortes transmitiram naturalmente seus bens e sua autoridade aos filhos, surgindo então a aristocracia do nascimento e a consequente divisão das sociedades em superiores e inferiores. Diz Kardec ainda que para conservar seus privilégios, a classe superior fez as leis em seu próprio proveito. Isso nem sempre bastava. Então, recorreu-se ao prestígio do direito divino para torná-las respeitáveis e invioláveis. Para assegurar o respeito por parte da classe submetida, só havia um meio: impedir que ela visse claro, mantê-la na ignorância. Quer dizer, esse negócio de alguém que queira dominar um grupo, uma coletividade, Kardec está nos mostrando aqui, é só manter na ignorância. Isso acontece até com relação à casa espírita. Quando dirigentes da casa espírita não querem promover estudo sistemático da doutrina espírita, não querem promover a liberdade
de discussão, de pensamento, de ideias, como propõe a doutrina, é sinal que eles querem dominar. Então, Kardec, aqui falando que, repetindo, para assegurar o respeito por parte da classe submetida, só havia um meio: impedir que ela visse claro, mantê-la na ignorância. Muitos autoritários mantêm na ignorância um grupo ou uma comunidade justamente com o objetivo de dominá-la, porque uma pessoa esclarecida não se deixa dominar. Como nós falamos inicialmente, não se torna massa de manobra, não se torna uma pessoa alienada. Ela sabe o que quer, ela conhece os seus direitos e deveres de cidadania. Bom, depois, a seguir, vem a aristocracia do dinheiro, depois a inteligência e, finalmente, a aristocracia do futuro, que é a aristocracia intelecto-moral. Porque um homem inteligente pode fazer o mal, mas um homem inteligente e moralizado não vai fazer o mal. Ele vai trabalhar pelo seu próprio progresso e vai trabalhar também, eticamente falando, pelo progresso da coletividade. Ele vai usar os recursos públicos em benefício da coletividade, porque além dele trazer a inteligência, a aptidão para dirigir, para governar, além dele trazer a aptidão para o desempenho da função, ele traz valores morais que o levarão a proceder de forma que ele possa colaborar com o seu progresso, sim, com o seu progresso intelectual, com o seu progresso moral, mas que ele possa usar esses recursos públicos em benefício do país, do progresso do país e do bem-estar da coletividade a que ele serve. Como disse Jesus muito bem, que aquele que governa seja como aquele que serve. Kardec diz ainda: podemos considerar o Espiritismo como um dos mais poderosos precursores da aristocracia do futuro. Quer dizer, essa aristocracia intelecto-moral. Quer dizer, uma aristocracia inteligente, porque para administrar há que ter aptidão, mas uma aristocracia moralizada, para que ela possa cumprir com a sua função de dirigir, com a sua função de governar de forma ética, usando, como nós já dissemos, os recursos públicos em benefício do progresso do país e em benefício do bem-estar do povo. E Kardec dizendo que nós podemos considerar o Espiritismo como um dos mais poderosos precursores da aristocracia do futuro, porque o Espiritismo tem como função primordial a moralização do homem, mas uma moralização consciente, uma moralização que diz respeito ao progresso individual, e nesse progresso individual há também, como consequência, a colaboração para o progresso coletivo. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec diz que o isolamento religioso e o isolamento social conduz ao egoísmo. Então, nós, como cidadãos e espíritas, não podemos nos isolar a pretexto de nos espiritualizar. Nós precisamos participar para que possamos colaborar com o progresso da coletividade. É a questão da cidadania, com direitos de cidadão, mas também com deveres de cidadão. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, livro 3º, As Leis Morais, item 5, Progresso da Legislação Humana, que é o subtítulo. Na questão 794, Kardec pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Vamos à resposta.
nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis. E fazem a seu favor. Há necessidade de modificá-las, à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, as leis humanas se tornam mais coerentes à medida que elas se identificam com a lei natural, à medida que elas se aproximam da verdadeira justiça e elas sejam feitas em benefício de todos e não de uma minoria. Nós observamos a evolução do progresso das leis, considerando inclusive as leis do trabalho. Há 50 anos atrás não era o que temos hoje. O que temos hoje em termos de leis trabalhistas realmente não é o ideal, mas já é muito melhor do que o que existiu há 30, 20, 15, 10 anos atrás. Mas a tendência, em virtude do progresso natural do homem, essas leis também vão se modificando. Na questão 797, Kardec pergunta: como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? A resposta é a seguinte: isso acontecerá normalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Então, se o Espiritismo tem como escopo produzir homens de bem, por que esses homens de bem espíritas não podem participar? Se tem tendências para tanto, se tem aptidão para tanto, não podem participar do processo político do nosso país a fim de ajudar a moralização daquilo que nós estamos assistindo aí. Logicamente que ele vai para lá sem dizer-se espírita, mas levando consigo todo o fundamento da ética e da moral espírita. Uma questão muito interessante, a 573 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Quer dizer, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. A missão dos espíritos encarnados, a nossa missão aqui é ajudar os homens a progredir, a se instruir e em melhorar as instituições, dizem os espíritos, por meios diretos e materiais. Meios diretos é participação direta. Então, nós precisamos, como cidadãos e espíritas, participarmos na melhoria das condições de vida do nosso planeta, na melhoria das condições de vida do homem, na melhoria das relações humanas. E assim nós encerramos o comentário do tema Cidadania e Espiritismo.